Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver a situação da seca no Alto Uruguai Gaúcho. Mais municípios preparam um decreto de emergência. E também, entre outros destaques, um veículo que estava dentro da garagem da Prefeitura em São João da Ortiga acabou sendo furtado. Ele chegou a ser recuperado e um homem foi preso. E nós vamos mostrar também para você a participação do prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, no programa da FAMURS. Ele falou sobre diversos assuntos, entre eles a estiagem, a privatização do Banrisul, as eleições deste ano e outras notícias importantes para a nossa região. É a partir de agora no Bom Dia Notícias que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações aqui de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. Vamos dar uma olhadinha na janela do Bom Dia, céu azul aqui na capital da amizade, dia de bastante calor, temperatura nesse momento na casa dos 26 graus, calor aumentando aqui na cidade, hein? E a gente já começa falando de segurança pública para você. Olha essa história. Um automóvel, modelo Fiat Uno, da Prefeitura de São João da Ortiga, estava na garagem junto com outros veículos. Só que o carro foi furtado lá de dentro na madrugada de ontem. E a segurança da Prefeitura só percebeu depois de receber uma ligação anônima. Os seguranças foram atrás e encontraram o carro e, além disso, prenderam um homem, que foi entregue depois para a Brigada Militar. Veja na reportagem. Um veículo que pertence ao município de São João da Ortiga foi furtado na madrugada desta quarta-feira na garagem da Prefeitura. Segundo o Poder Público, o crime ocorreu por volta das 5 horas da manhã e, através de uma denúncia anônima feita por telefone, a empresa responsável pela segurança da garagem encontrou o carro na rua Vitório Fácil. Um homem que estava no veículo acabou sendo detido. Ele foi entregue para a Brigada Militar e levado para a delegacia do município onde foi registrado o crime. Em nota, a assessoria da administração disse que o prefeito esteve no local e já pediu que seja aberto um procedimento administrativo para apurar e tratar o possível responsável. Rapaz, hein? Coitado do guarda, parece que ele estava dormindo aí, hein? Coitado, hein? Mas a situação é essa, que bom que foi recuperado o carro da Prefeitura, né? Vamos falar da situação da seca aqui no Alto Uruguai Gaúcho. Olha, Getúlio Vargas vai decretar situação de emergência devido à estiagem. Ontem a decisão foi tomada após uma reunião na Prefeitura. O prefeito de Getúlio Vargas, Maurício Soligo, se reuniu na manhã desta quinta-feira com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário para avaliar a situação da estiagem no município e a possibilidade de decretar situação de emergência. De acordo com um levantamento feito pela Prefeitura, a cultura de milho já atingiu 60% em perdas, a soja 30%, a erva mate 20%, o feijão 60% e a produção de leite 30%. Segundo a Prefeitura, o município deverá decretar situação de emergência. Porém, o prefeito determinou que a área de assistência social realize um levantamento social com as famílias que estão passando por dificuldades para embasar o decreto. Além da Secretaria da Fazenda, faça um levantamento do impacto econômico dessas perdas no município. Segundo a administração, ainda não há risco de desabastecimento de água para o consumo humano ou animal em Getúlio Vargas. E a Defesa Civil aqui de Erechim emitiu um alerta e pediu o auxílio da comunidade para que economize água. O município de Erechim passa por uma forte estiagem. Estamos com grande perda na parte agrícola, principalmente na parte do milho, mais de 60%, 20% no soja e 20% na cadeia leiteira da nossa região. O nosso município é um município forte agrícola, onde que move principalmente grande parte da sua receita, aonde que muitos moradores do interior, mais de 50 famílias hoje estão necessitando de água potável, onde que nós estamos fazendo, em parceria com as secretarias do município, Defesa Civil, o transporte para água potável para esse pessoal, que não tem para manter a cedência dos seus animais. Estamos também, no dia de hoje, decretando situação de emergência, aonde que a gente vai buscar homologação junto ao governo federal e estadual para que a gente possa estar dando um melhor aparato, um melhor apoio. Estamos entrando num evento de estiagem, que é um evento gradativo, ele só vai vir a agravar.
e as previsões não são boas. Por isso, vamos trabalhar junto para melhor atender a nossa população erichinense. Muito bem, né? É importante economizar água. A situação da estiagem, apesar da chuva que deu nos últimos dias, não amenizou, viu, gente? É importante a gente ter consciência e economizar água. E olha, a decoração natalina que foi colocada aqui em Erechim começou a ser retirada ontem, né? Parte dela deve ser devolvida à empresa que ganhou o serviço, né, para prestar o serviço, e a outra parte vai ser guardada em um barracão da prefeitura. Veja. A decoração do Natal 2021 começou a ser retirada nesta quinta-feira, 6, dia de Reis, segundo a tradição cristã, e último dia de comemorações do Natal. As peças que pertencem ao município, como luzes e refletores, além de fibras, serão triadas e armazenadas em um depósito da prefeitura. Já as peças locadas, como elementos metálicos, árvores e arabescos, serão devolvidos conforme o previsto no contrato. E o encontro realizado aqui em Erechim ontem com gestores das escolas estaduais da região marcou o encerramento do ano letivo de 2021 e já deu pontapé para o ano de 2022 nas escolas estaduais aqui da nossa região. Nesta quinta-feira, aconteceu o evento de encerramento para os educadores e gestores das 95 escolas que fazem parte da 15ª Coordenadoria Regional de Educação. O objetivo foi agradecer e acolher os profissionais pelo trabalho realizado. Nós vamos fazer um agradecimento às equipes que concluíram os seus mandatos no ano de 2021 e acolher as equipes que iniciam no ano de 2022. Nós tivemos um processo eleitoral pela Lei de Gestão Democrática, né? Começamos em outubro do ano passado e concluímos em dezembro. Então, a posse oficial pela secretária Raquel foi na segunda-feira. E enquanto coordenadoria, nós resolvemos fazer esse momento para estarmos seguindo os protocolos, né, mas poder nos enxergar mais de perto. Participaram do encontro autoridades da região, representantes das escolas, equipe organizadora e ainda a secretária de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, que fez orientações de forma online para este ano. A expectativa está muito boa. Nós estamos muito bem organizados, né? Estamos trabalhando diretamente nisso desde novembro do ano passado, então está tudo já organizado para que comecemos muito bem. Esperamos que a questão de saúde nos permita isso, né? Uma vez que somos dependentes desde o início da pandemia desse diagnóstico. A coordenadora ainda reforçou o compromisso com a educação e os protocolos adotados para a retomada das aulas. Podem confiar na escola pública estadual, como sempre o fizeram. O quadro todo das escolas, a rede estadual de ensino está muito bem organizada e está com todos os cuidados e organização para um retorno letivo com muito êxito. Vamos voltar a falar de estiagem. Olha, a Prefeitura de Paim Filho decretou situação de emergência devido à falta de chuvas. São mais de 20 milhões de reais em prejuízo. Olha, o prefeito de Paim Filho, Gênesis Ribeiro, assinou na última sexta-feira, dia 31, o decreto que estabelece situação de emergência por conta da estiagem. Conforme um levantamento feito, a última ocorrência de chuva significativa na cidade aconteceu há mais de 40 dias, o que acarretou inúmeros prejuízos ao município, que já ultrapassa o valor de 20 milhões de reais, segundo laudos de entidades ligadas ao setor agropecuário. A administração municipal, por meio das secretarias de Obra, Agricultura, Meio Ambiente, Assistência Social, Trabalho e Habitação, está prestando atendimento para as famílias atingidas, com serviços de envio de água potável para o consumo humano e dos animais, além da abertura de fontes de água e também suporte aos moradores. Conforme o prefeito Gênesis, a situação que o município enfrenta é a pior dos últimos anos, hein? Situação, mais um município aqui do Alto Uruguai Gaúcho tendo problemas aí com a estiagem, né? Bom, o Hospital de Caridade aqui de Erechim recebeu uma certificação nacional. Uma boa notícia para você que está ligado com a gente. Olha, o Hospital de Caridade de Erechim recebeu nesta quinta-feira, dia 6, a certificação de acreditação ONA nível 1, acreditando que avalia a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada, considerando os recursos responsáveis e sua complexidade. Com foco na segurança do paciente, o HC passou por uma avaliação detalhada no mês de dezembro do ano passado, realizada por uma equipe de avaliadores do Instituto Brasileiro de Excelência
Saúde, que é uma instituição acreditadora e credenciada ao IAC e habilitada pela ONA. A avaliação verificou evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação nas diversas áreas, incluindo a gestão organizacional e a segurança na assistência e as áreas de apoio do hospital. Tá aí, parabéns ao Hospital de Caridade aqui de Erechim, que conquistou essa importante certificação nacional. Os detalhes estão lá no site www.jornalbomdia.com.br. Vai lá, acessa e lê, tá bom? E olha, o comitê da AMAL recomendou o uso de álcool gel, máscara e reforço na vacinação com aumento de casos de Covid-19 aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Olha, o Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da Associação Municipal dos Municípios do Alto Uruguai, AMAL, realizou em caráter emergencial uma reunião extraordinária na manhã de ontem para avaliar o cenário pandêmico na R16. Segundo o último boletim divulgado na tarde da quarta-feira, a região contabilizou mais de 206 casos ativos de Covid, o que preocupa membros do colegiado e as autoridades de saúde. Por isso, foi intensificado o pedido aí para o uso de máscara, álcool gel e também que as pessoas voltem a se vacinar, tomem a terceira dose da vacina, né? Então, atenção, você que tem que tomar a terceira dose da vacina, procure os postos de saúde. Faz 4 meses que você tomou a segunda dose da vacina de Covid, vai lá e toma. E também tem vacina disponível para quem quer tomar a vacina da gripe. Então, procure os postos de saúde. Mas atenção, a vacinação ocorre apenas de segunda a sexta-feira nos postos aqui de Erechim, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Devido ao aumento de casos de Covid-19, a Prefeitura de Erechim informa o aumento também de pessoas procurando o serviço nas unidades básicas de saúde e na UPA aqui de Erechim, o que pode acarretar demora no atendimento. Portanto, tenha paciência, respeite os profissionais de saúde e busque a sua segurança, a vacinação. Seguimos com outras informações para você que está ligado com a gente. E olha, agora a gente vai falar para você, vai mostrar, na verdade, trechos da entrevista concedida pelo prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, ao programa Conexão Municipal da FAMURS. Bom, na primeira fala, ele falou sobre o projeto de acessos asfálticos dos municípios, muito importante aqui para a região do Alto Uruguai. Nós começamos lá em 2019, resgatamos, junto com o prefeito Dudu, o que era presidente da FAMURS naquele momento, a Comissão dos Municípios Sem Acesso Asfáltico. Muitas pessoas já não acreditavam mais, né, que era possível avançar nesse tema, mas a gente conseguiu mobilizar naquele momento mais de 48 municípios que não tinham a dignidade de ter o acesso asfáltico, né? O acesso asfáltico traz qualidade de vida, traz esperança, traz desenvolvimento. E é uma dívida não de um governo, né, Fábio? É uma dívida desde a emancipação dos municípios, começou lá em 88, 92, 96 e 2000, quando a Assembleia e o Estado aprovou a emancipação, mas infelizmente o Estado não conseguiu promover essa infraestrutura do acesso asfáltico. Então, em 2019, nós tínhamos 48 municípios, começamos esse movimento com todos os prefeitos, a FAMURS liderando de forma organizada. A gente sensibilizou os nossos deputados federais, deputados estaduais, governo do estado, mostrou a importância desse tema, que para trazer desenvolvimento, para manter a nossa população nas pequenas e médias cidades, porque ainda dessas 48, podemos dizer que a grande parte são municípios de 3 mil habitantes, 2 mil habitantes, né, que vivem na agricultura e tinham esse gargalo. Até para receber mercadoria no município sem acesso asfáltico, você paga às vezes o dobro do frete. Ou às vezes o pessoal, dependendo da condição do asfalto, não quer levar. Pegamos o exemplo de Garruchos, que tem 63 ou 68 quilômetros de estrada de chão. A dificuldade que essa cidade, essa localidade vive. E a gente precisa levar esse desenvolvimento. Mas acredito que os últimos governos, e falo agora no programa Avançar, o governador Eduardo Leite avançou bastante nesse, que nós temos que louvar essa ação do governo. De 48 vai restar somente 23 ainda que não contam com o anúncio do acesso asfáltico. Isso foi uma grande vitória dos municípios, da comissão da FAMURS, enfim, de todas as lideranças que batalharam, os deputados estaduais que aprovaram as reformas necessárias para que o Rio Grande do Sul tivesse novamente condições de ter esses investimentos tão importantes. E nós tínhamos regiões como a Mal, que tinha 10 municípios de 32 que não tinham acesso asfáltico, então era 1/3 de uma região. Outras regiões com 5 municípios, 1, 3 ou 4. Então agora a gente volta a ter esperança, né, Voltaires, que a gente possa
no máximo, em 4 anos, ter a solução desse problema. Eu acredito que agora, restando esses 23 municípios, há uma expectativa de um segundo avançar que possa acontecer até meados desse ano. Então, mais alguns municípios podem ser incluídos nesse anúncio. A gente vem batalhando que seja as obras viáveis possíveis, começar do menor para o maior, ou aonde começar, seja um trecho, como a gente fala lá de Garruchos, que seja de 5 em 5, de 10 em 10, para que um dia o asfalto chegue até a cidade. Então eu acredito que isso é possível agora e o acesso asfáltico, volto a reiterar, é importante para trazer desenvolvimento, viabilizar o turismo, viabilizar a vinda de empresas e as cidades que vivem na agricultura, permitir que o jovem, né, que as famílias possam continuar morando lá. Né? O acesso viabiliza que você possa se comunicar com a sua cidade polo e continuar morando lá, porque a agricultura hoje, Volteres, cidades pequenas, uma vez os pais incentivavam o jovem a ir à cidade maior para buscar a oportunidade. E hoje não, nós temos pequenas e médias empresas no campo. Exemplo lá de Barra do Rio Azul, nós somos o 35º maior produtor de suínos do Rio Grande do Sul. Então são pequenas empresas que estão instaladas lá no interior do campo, onde o pessoal tem rendas que varia de R$5.000 até R$200.000 numa propriedade. Então é uma empresa, e hoje a gente não chama mais o agricultor, o colono. Nós falamos que é o empresário rural que está lá desenvolvendo e ajudando a movimentar o nosso Rio Grande do Sul. Marcelo Arruda também falou sobre a estiagem que está atingindo principalmente a região norte aqui do estado. Volteres, a nossa região do Alto Uruguai, o Norte Gaúcho, acho que é uma das mais atingidas, que vai até a região de Santo Ângelo, São Borja, enfim, o norte do estado, e o Rio Grande do Sul vem vivendo novamente uma estiagem. Então nós já estamos com mais de 110 municípios que decretaram a situação de emergência. Eu acredito que nos próximos dias nós vamos bater o número de 200. Então já estamos próximos, né, Fábio, de 50% do Rio Grande do Sul vivendo essa situação que não é de hoje. Eu acredito que agora existe uma oportunidade grande, Volteres, que o governo do estado está enxergando, que é de nós trabalhar a prevenção. A estiagem, o Laninha, El Ninho já faz parte da nossa rotina, os meteorologistas todo ano falando. Então nós temos que trabalhar os projetos de armazenar água, com os microaçudes, de irrigação. Nós temos exemplos lá na nossa região, quem trabalha com irrigação chega a colher, o pessoal no modo convencional não irrigado, 150 a 180 sacas de milho. Quem tem irrigação pode bater até a 300 sacas de milho. Só que para isso nós precisamos armazenar água. Então agora a Secretaria da Agricultura do Estado está com um projeto de mais de 200 milhões. Eu acredito que a FAMURS estará agora na próxima semana debatendo isso. Segunda-feira, né, com o governo do Estado, a ministra da Agricultura. Segunda-feira vai ter a presença dos 3 senadores, senador Heinz, Lazier e também o senador Paim, deputados federais, deputados estaduais e todos os prefeitos convidados, né? Vai ser a grande primeira mobilização justamente para buscar recursos para estiagem e também buscar recursos do avançar na agricultura, para já serem aplicados de forma emergencial. Exatamente, agora vamos ter as medidas para auxiliar, mas eu vejo que é um desafio realmente aqui para os prefeitos, o governo do estado, enfim, todas as lideranças, para a gente trabalhar em ações para viver esse momento, aquilo que eu falo, nós ter a questão da irrigação, os microaçudes, as barragens, para a gente acumular essa água importante, são as cisternas, quem tem aviário, quem tem uma pocilga, quem tem sala de ordenha, quantas água você pode acumular, né? Então é isso que nós temos que começar a ter essa visão e eu acredito que agora é uma grande oportunidade, vamos passar novamente esse momento difícil, mas o Rio Grande do Sul tem a oportunidade, agora, governo do estado e municípios, de trabalhar numa ação efetiva para que a gente possa, em 2022, 2023, 2024, enfim, os próximos anos, ter um cenário diferente para enfrentar essa seca que hoje é rotina do povo gaúcho. De volta ao assunto dos acessos asfálticos, o prefeito falou sobre a questão do projeto PIA, que busca enviar o ICMS de empresas para a construção de acessos asfálticos. Veja como essa iniciativa vai funcionar. O programa, o PIA, Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico, que foi proposto lá pelo deputado Sérgio Turra, ele nasceu em 2019 e a Comissão dos Municípios Sem Asfalto apoiou essa matéria, mobilizou os deputados estaduais falando da importância, porque é uma nova parceria, onde o Estado destina um percentual do ICMS, a cada ano começou com 20 milhões, esse ano foi 30, onde cada empresa do Rio Grande do Sul pode investir 5% do ICMS que ele paga para o governo do estado em uma pavimentação, né? Seja um acesso asfáltico, seja uma melhoria na cidade ou acesso para essa empresa.
O projeto lá em 2019, quando ele nasceu, ele previa somente que a empresa pudesse investir no local do CNPJ. Se a empresa era lá de Barra do Rio Azul, só poderia investir lá naquela cidade. Este ano agora teve uma mudança proposta pelo governo do estado, né, que foi aprovada e sancionada mês passado, aonde agora as empresas do Rio Grande do Sul podem investir em qualquer cidade do Rio Grande do Sul. Então é um grande avanço e nós tivemos agora um anúncio dessa parceria, onde tivemos obras que é a ligação de Fortaleza dos Valos a Cruz Alta, Não Me Toque a Colorado, Santa Bárbara do Sul a Ibirubá, aonde uma parceria de uma cooperativa, Farmácia São João e mais uma outra empresa, agora não me lembro o nome nesse momento, vão investir mais de 30 milhões para viabilizar essas ligações regionais. Então isso também é uma grande iniciativa que a gente defendeu lá na Comissão dos Municípios Sem Asfalto, junto com a Assembleia Legislativa, porque o governo do estado desburocratiza, passa para a empresa onde ela pode diretamente contratar a empresa, buscar o melhor orçamento e viabilizar aquela obra num ritmo muito mais rápido, porque infelizmente a máquina pública às vezes engessa, o gestor tem vontade de fazer, mas é licitação, é Tribunal de Contas, é Ministério Público, né, é a disputa das empresas às vezes que entram numa licitação só para atrapalhar, né, e enquanto isso a coisa não acontece. A iniciativa privada então, com esse percentual de ICMS, está fazendo acontecer obras importantes. Nós tivemos também parcerias, Voltaire, que é importante fazer, que os gestores nos últimos anos também vêm buscando, se colocando à disposição do Estado. Né? Municípios como Nova Ramada, eu cito o exemplo, o prefeito lá estava fazendo 1 quilômetro por ano, pegou um pouco de financiamento, um pouco de recurso próprio, agora apresentou a demanda para o governo do Estado, onde vai se viabilizar um convênio municipal para concluir aquele trecho. Então, os municípios estão se colocando à disposição do Estado para ajudar, como eu fiz lá em Barra do Rio Azul também, e outros municípios no Estado também estão dentro do possível. Quem pode ajudar, não esperar que o Estado faça tudo. A gente faz um sacrifício lá e viabiliza, porque a gente sabe que a obra, depois de concluída, vai trazer investimento, vai manter o pessoal no campo, vai reduzir o custo para o nosso empresário que mora lá para poder comprar a mercadoria. Então, nós estamos tendo boas parcerias e bons exemplos na infraestrutura, através dessa parceria do PIA, que é onde o ICMS volta, a empresa investe em uma obra, ela paga a obra e depois compensa o ICMS. E também essa parceria dos convênios municipais, onde os municípios sem acesso asfáltico estão colocando uma contrapartida que varia de 10% a 30% para ajudar o Estado a viabilizar aquela obra que traz alegria, traz esperança. Eu senti lá no nosso município de 17 quilômetros, começou lá na época do governo Sartori, né, Fábio? Eu tive a felicidade, onde a gente conseguiu fazer 5 quilômetros. Falta ainda 12. Mas aqueles 5 lá já animou, porque parecia que nunca ia chegar ao asfalto. Mas uma parceria do governo do estado e do município, a gente está conseguindo viabilizar. E agora a gente conseguiu mais um novo anúncio, e isso acabou sendo um bom exemplo para vários municípios que também estão se colocando à disposição para ajudar o governo do estado a cada dia diminuir. Agora falta 23, e como eu falei no início do nosso bate-papo, tenho a expectativa e a certeza que com os prefeitos municipais que a gente tem no nosso estado do Rio Grande do Sul e com a parceria do governo, vai ser possível nos próximos 4 anos ter as 497 cidades conectadas, trazendo desenvolvimento e levando o nosso Rio Grande do Sul para outro patamar. Outro assunto debatido durante o programa foi a questão da Corsã. Segundo Marcelo Arruda, a maioria das prefeituras aqui do Alto Uruguai, incluindo Erechim, não renovou o contrato com a Companhia de Saneamento Estadual. Veja. A questão do saneamento agora, lá na região da Amal, né, na grande Erechim, lá dos 32 municípios, a maioria não assinou, Voltaire, não assinaram, só comunicaram a Corsã, né, que nesse momento ainda não tem condições, né, de assinar essa renovação. Nós tivemos um grande problema da Corsã na cidade de Erechim, lá que o prefeito Polis vem batalhando lá, que a Corsã acabou não entregando o que foi pactuado. Enfim, até Erechim vai abrir uma licitação para licitar, enfim, o sistema de saneamento e entrega de água para uma concessionária, não Corsã, ou pode ser até a Corsã que participe, enfim, vai ter a licitação. E está se estudando, na última reunião que nós tivemos da nossa associação lá na região, uma possibilidade de se unir através de consórcio, também para estar viabilizando essa questão do saneamento, né, que é algo que até 2030 os municípios têm que resolver. As pequenas cidades como Barra do Rio Azul e mais de 250 municípios vivem, né, como o prefeito de Morrinhos colocou, essa questão que a maioria das nossas residências é por fossa e filtro, né?
Então a gente tem que organizar, preparar. O Ministério Público vem cobrando forte dos municípios, então a gente tem que preparar, se organizar, e é um grande desafio, né? Esse tema do saneamento, para nós, cidades pequenas, o desafio é grande para colocar em prática. A gente vai ter que se unir as cidades, né? Aqui são mais de 170 que tem sistema próprio de abastecimento de água. Nós temos lá a R$20 que a gente abastece a nossa cidade. A taxa é R$20 com direito a 5 metros de água, né? Enquanto o pessoal que está na Corsã sabe que paga mais de R$50 a tarifa e mais o metro consumido. Então a gente consegue dar esse benefício a um custo mais acessível à nossa população, mas a gente tem que enfrentar o tema e vai ter que se unir com mais municípios para poder atender o novo marco legal do saneamento, que é importante, né? Para realmente a gente analisando a fundo, é importantíssimo, né, que todo o Brasil avance para realmente nós poder cuidar com muito carinho essa questão do saneamento, para nós preservar os nossos rios, preservar os nossos lençóis freáticos, que é da onde a gente consome a água para sobreviver, para movimentar a máquina, para as empresas e indústrias. Então nós vamos ter que nos organizar para atingir e atender o novo marco legal. Marcelo Arruda também falou sobre as eleições de 2022. Segundo ele, é preciso que a população busque gestores que têm como objetivo o diálogo com diversos setores. O PTB vem dialogando, que eu falo como gaúcho e como municipalista. Eu acredito que o Rio Grande do Sul não pode errar em buscar extremismo. A gente tem que buscar gestores que mantenham o diálogo, né, que mantenha esse elo entre a Assembleia Legislativa, entre o governo do Estado, né, essas reformas que são importantes para o Rio Grande do Sul avançar. Sempre a gente usa um exemplo muito importante, né, Fábio? O Rio Grande do Sul viveu muitos anos usando o ditado popular Grêmio Inter, né? Então quem estava lá de um lado, o resto era contra por ser contra, e não. Tem que passar esse momento da eleição, temos que buscar líderes que mantenham o diálogo, que tenham essa linha para manter o Rio Grande do Sul no avanço. A gente conseguiu agora fazer reformas importantes, né, que estão trazendo retorno. Tu vê agora, tivemos a notícia maravilhosa, no início do ano agora, a redução de 5% nas alíquotas, né, o combustível, daqui uns dias a população vai estar sentindo 44 centavos, é o valor que se espera de redução na gasolina, né, a alíquota modal do ICMS baixando para 17%. Então o Rio Grande do Sul volta a ter competitividade, né? Então isso que a gente está defendendo no nosso partido, né, que realmente a gente busca uma composição, né, que venha nessa linha de manter o Rio Grande do Sul na vanguarda, no desenvolvimento e nas reformas necessárias para que o Rio Grande do Sul volte a ser referência no Brasil, né? Já está sendo agora, Voltaire. E eu sempre uso o exemplo, o povo gaúcho, né, Marcos Vinícius e Fábio, aonde foi, trouxe desenvolvimento. Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, a gente foi lá e desenvolveu. E aqui a gente vivia esse extremismo, essa rivalidade que, graças a Deus, agora a gente conseguiu dar um basta e que se mantenha esse diálogo aí para a próxima gestão, que é muito importante para que o nosso Rio Grande do Sul continue crescendo. Durante o programa, outro assunto debatido foi a privatização do Banrisul, e o prefeito de Barra do Rio Azul deu a sua opinião sobre o assunto. Também sou da bandeira liberal, né, menos Estado, né, deixando a iniciativa privada que tem a expertise para conduzir essas atividades. Eu acredito que o Banrisul, o governador Eduardo Leite foi muito transparente, muito sério, deixando já esse desafio que os futuros candidatos vão ter que debater esse tema, né, porque com certeza em 2023, né, quem assumir tem que debater com a Assembleia Legislativa, com a população gaúcha, porque o Banrisul não vai conseguir acompanhar os grandes bancos, as cooperativas de crédito aqui no Rio Grande do Sul são muito fortes. Hoje o agricultor, ele busca o recurso principalmente nas cooperativas de crédito. O Banrisul não consegue acompanhar e ter a flexibilidade e agilidade para atender o agricultor, que eu vejo o exemplo dos pequenos municípios, que precisa agilizar a liberação do custeio, a liberação do investimento. Então hoje as cooperativas de crédito são muito fortes. O Banrisul, então, vai ter que ter, ele tem um valor muito importante. O Rio Grande do Sul não pode perder o momento de debater esse tema, e eu acredito, particularmente, opinião minha, que é uma oportunidade que o Rio Grande do Sul tem e reverter esse investimento para obras, para melhorias, para alavancar o Rio Grande do Sul, né? Então acho que é um momento, e com certeza 2023 esse tema vai estar em tona, e a Assembleia Legislativa e o futuro governador terão que debater com a sociedade gaúcha o que fazer com o Banrisul.
Para encerrar, o tema foi a vacinação contra a Covid-19, principalmente a vacinação das crianças, que deve iniciar na próxima semana, segundo o Ministério da Saúde. A vacina, eu acho que colocou o Rio Grande do Sul, o Brasil, na vanguarda no mundo, né? A gente vê, graças a Deus, que os casos de Covid caíram, enquanto na Europa, Estados Unidos, mais de 50% da população não quis se vacinar. Os casos com a Omicron, Covid, H3, alguma coisa, aumentaram muito. Então, o Brasil e aqui o Rio Grande do Sul tiveram um trabalho maravilhoso na vacinação. A gente sempre está na vanguarda na vacinação. E a questão das crianças, eu acredito que é importante e cabe aos pais decidir, né, se quer vacinar o seu filho, mas é importante, né, que a gente leve essa campanha. Agora, dia 15, eu acho que está chegando já as vacinas para as crianças, né? Então, com certeza, todas as secretarias da saúde, todos os municípios vão fazer um trabalho forte para estar disponibilizando e colocando à disposição das famílias essa vacina, que está trazendo segurança e tranquilidade para a nossa população. Muito bem, todas as falas do prefeito você encontra lá no canal do YouTube da TV Bom Dia e também no Facebook do Jornal e TV Bom Dia. Tá todas lá para você que quiser rever aí essa participação do prefeito Marcelo Arruda lá no programa da FAMURS, né? Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para sua loja, o seu escritório, porque não é a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sede, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Você já sabe, em 2022, quem quer comprar, vender ou alugar um imóvel é na Solar Imóveis. Muito bem, e nós vamos agora para o nosso intervalo. Na sequência tem mais Bom Dia Notícias para você que está ligado com a gente, tá bom? Olha, não sai daí porque daqui a pouquinho a gente vai falar de esporte com o Eric Oliveira, que entrevistou o Farney Coelho da Conceição, novo executivo de futebol do Ipiranga. Você vai ver como é que vem o Canário aí para o Gauchão 2022. Não perca, é daqui a pouquinho após o intervalo aqui no Bom Dia Notícias. Eu volto já. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano.
Nesse novo tempo que está por vir, nada será igual. Novos desafios irão surgir, mas a gente segue juntos até o final. Prepare-se para um novo tempo, o mundo gira e não pode parar. Siga em frente, se reinvente, vamos juntos viver o futuro e recomeçar. Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Nós vamos agora com o comentário do Igor Miller. Duas mensagens curtas e breves. Tem que estar no foco das pessoas, da sociedade. Primeira, economizar água. E segunda, continuar a vacinação. Está se estruturando como será feita a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, mas todos os órgãos mais importantes do país já recomendam a vacinação e não há por que não fazê-la. Então, já tem um turbilhão de informações nas redes sociais, circulando no WhatsApp, enfim, toda aquela lógica perigosa e eu diria que atenta contra a vida, querendo desmobilizar as pessoas com relação à vacinação das crianças. O mundo está vacinando e aí nós não vamos... A gente vai querer desconstruir uma ação que é totalmente pró-vida. Então, se as pessoas querem se informar, utilizem os canais oficiais, páginas com credibilidade, a Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Pediatria e assim por diante. Utilizem os canais Anvisa, Fiocruz, o Conselho Nacional de Segurança. Existem muitos locais para se buscar informações sobre a vacinação. E eu repito uma coisa que eu já disse em outras ocasiões, é que toda pessoa adulta que chega, a pessoa que chega à fase adulta é porque tomou vacina. E é só olhar na marquinha do braço, tem uma delas ali. Então, quem chega à fase adulta é porque se vacinou. É simples, é fácil isso. E a vacina tem esse propósito, fazer com que a gente aumente a nossa expectativa de vida. E quem não se vacinar vai correr o risco, sim, de ter a doença e vir a óbito. Essa é uma conta simples de se fazer, teoricamente. Então, está se estruturando tudo como vai acontecer. A imprensa local, nós e regional, a gente vai divulgar isso, né? Mas a mensagem principal, para encerrar o comentário, é acreditar na imunização. É somente a imunização que vai nos tirar desse caos que a gente está vivendo, que a gente viveu, e por mais que as taxas estejam crescendo, os números ativos de doenças novamente estejam crescendo, as hospitalizações não estão na mesma proporção. Por quê? Porque temos a vacina. É a vacina fazendo o seu papel, que é não deixar a doença evoluir para os casos mais graves. Então, quem não fez, continue completando o seu esquema vacinal e é a vacina, somente ela, que vai nos tirar desse grande problema que a gente vem enfrentando, todos nós. Um bom fim de semana e é isso. Vamos falar de esporte com o Eric Oliveira, o narrador das multidões aqui na TV Bom Dia. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Boa sexta-feira para ti e para todos que nos acompanham. Cara, a gente já vamos começar falando da dupla Grenal, porque hoje, daqui a pouquinho, vai ter entrevista do Farney Coelho para falar bastante de Ipiranga. Então vamos falar da dupla Grenal, como é que tá o Grêmio, como é que tá o Inter? O Grêmio ontem se envolveu em mais uma polêmica. Por quê?
porque, ao que tudo indica, Douglas Costa iria casar mais uma vez. De novo? É a terceira vez que ele quer casar? Pois é. Foi uma série de polêmicas ontem. Mas o Douglas Costa já não saiu do Grêmio aí? Ainda não. Tá lá ainda. É um impasse muito grande, aliás, o departamento de futebol, ele nem chega a mencionar nada a respeito do Douglas Costa. O Denis Abraão, em entrevista à Capital, ele se recusou e inclusive expôs que o departamento de futebol e também o conselho de administração tem colocado apenas o presidente para se manifestar sobre esse assunto, sobre o assunto Douglas Costa. Haveria uma possibilidade do Douglas pedir, no momento de pré-temporada, mais precisamente no dia 19, para sair, para casar, mais uma vez, né? Mais uma vez um pedido no meio da pré-temporada, mas isso é uma dúvida se de fato vai acontecer, ou se o Grêmio vai liberar ele ou não. O São Paulo, que tinha demonstrado interesse, o Rogério Ceni tinha falado com ele, com o Douglas Costa, dessa vez oficializou que não está mais interessado e o Douglas Costa permanece ainda com a mesma novela. Mas a quinta-feira foi boa para o Grêmio, que em conversas com o Pablo Bueno, empresário do Ferreira, com a presença do Diego Serri, diretor executivo do Grêmio, e também Sérgio Vasques, diretor de futebol, o Grêmio conseguiu conversar com o Pablo Bueno numa tentativa de negociar com o Ferreirinha uma renovação salarial, que ainda não está acertada, mas pelo menos o Ferreira e o empresário mais ou menos que deram um aval positivo de que de fato isso vai acontecer. A renovação no contrato diz respeito a mais de 2 anos, 2024, com aumento salarial indo para a casa dos 300, 350 mil. Só que isso ainda não foi acertado, o Ferreira deve ter a sua renovação acertada na semana que vem. E o Darlan, o Grêmio está tentando negociar alguns jogadores, o Darlan deve ir para o Juventude, o Paulo Miranda ainda há indefinições nesse sentido, mas o Grêmio está tentando se livrar de alguns jogadores. E o Martim Benítez, que foi anunciado de forma oficial nessa semana, Leandro, que é um jogador que tem demonstrado para a torcida e também para o clube, que pode ser muito positivo, vai agregar ao grupo de jogadores, um jogador com uma característica um tanto quanto diferente, joga no meio campo, naquela função de articulador, e o Grêmio, é bom lembrar que se apresenta na semana que vem, Leandro. Muito bem, e o Internacional? Como é que tá a situação lá pro lado do Beira-Rio, lá, né? Tá bem tranquilo, parece. Um pouco tranquilo, sim. Se apresenta também na semana que vem. Pois é, diz que hoje até para ter a entrevista coletiva com o treinador, né? Eu estava vendo aí nos veículos dos estaduais, hoje deve chegar o treinador. Isso aí, na verdade ele chegou ontem, na quinta-feira. Lembra que tu falou, ó, está demorando para chegar em Porto Alegre. Não sei se daqui a pouco não precisa consultar um GPS para chegar em Porto Alegre. Na Argentina ele conhece bem. Eu uso a ironia porque se nós formos pensar, o comandante esse do Tajeres, que chega do Tajeres, ele não tem muito tempo de experiência. Foi uma aposta do Internacional, fez uma campanha muito boa, aliás, nesse último clube, o Tajeres da Argentina, conseguiu alguns números que colocam o Cacique Medina assim como um nome que deve chegar para construir um bom trabalho. Mas é uma aposta, é um nome que se coloca algumas dúvidas. A forma de jogo, pelo menos particularmente, muito me agrada. Desembarcou nessa quinta-feira, ontem em Porto Alegre, já com algumas reuniões junto com o staff do Internacional. Ele deve ser apresentado de forma oficial nessa sexta-feira, ainda pela manhã, mas pode acontecer à tarde. Ele vai falar sobre a expectativa para esse ano. O time titular do Inter se apresenta na semana que vem para voltar aos trabalhos. O Inter tem já tentado fazer algumas conversas com o Edenilson. Sempre há algumas especulações, muitas informações, mas o Internacional conta com o Edenilson. E o Wesley Moraes também chegou em Porto Alegre, desembarcou ontem, centroavante, com uma parte do salário sendo paga pelo Aston Villa. Empréstimo, desembarca do futebol inglês, jogador que, se conseguir superar uma lesão que teve jogando em 2020, vai sem dúvida alguma brigar por Yuri Alberto e, por que não, os dois juntos fazendo um time do Internacional mais ofensivo ainda. Olha, gente, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para você ficar ligado no esporte. Hoje tem Virando o Jogo às 6 da tarde, eu quero lembrar para você que está ligado com a gente. Mas vamos falar do Ipiranga, né? Lá no Virando o Jogo a gente vai falar mais dessa situação da dupla Grenal aí. Mas vamos falar do Ipiranga, porque anteontem, né, você conversou com o executivo de futebol do Ipiranga, o Farney Coelho da Conceição. Gostou da conversa com ele, Eric? Gostei. Não tinha tanto conhecimento em relação
seus últimos trabalhos, ele conseguiu explicar isso até na entrevista que tive, falando também sobre a expectativa que se tem, porque, querendo ou não, todas essas mudanças que aconteceram, colocam um pouco do pé atrás, mas, de certa forma, pode ser positiva, dando uma oxigenada no ambiente, trazendo novas ideias, novos conceitos, remodelando o grupo de jogadores. Então, eu, pelo menos, da conversa que tive, claro que o trabalho vai se mostrar se foi bom ou não as escolhas que foram feitas, eu gostei, pelo menos. É verdade, eu acho que o Ipiranga está num caminho muito certo, profissionalizar essa área do setor de futebol com profissionais como esse cara aí. Vamos agora ouvir, então, a entrevista com o Farney Coelho da Conceição. Muito boa tarde, amigos. Hoje nós estamos aqui na arquibancada do estádio Colosso da Lagoa. Ao meu lado direito, Farney Coelho da Conceição, novo executivo de futebol do Ipiranga. E nesse momento está rolando treino por aqui, a garoa segue agora com um pouco mais de força. E Farney, 2022 já começou, é um início já de pré-temporada. É um prazer estar conversando contigo para esclarecer algumas questões envolvendo o Ipiranga e qual que é a expectativa desse ano com o Gauchão, que já começa no final desse mês, e uma temporada que vai render fortes emoções. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar conversando com vocês, né? A primeira vez conversando contigo. Muito feliz com a recepção aqui em Erechim, foi muito bem recebido, já estou aqui quase um mês, né? Cheguei dia 2, mais de um mês um pouquinho. A montagem do plantel foi o primeiro desafio, né? A gente teve uma reformulação muito grande. Graças a Deus, junto com o Luizinho, com toda a comissão técnica, com a diretoria, a gente conseguiu, né, colocar rapidamente o time já para treinar. Além disso, quando a gente foi contratado, a direção deixou muito claro que o grande objetivo da temporada era primeiro fazer um belo campeonato gaúcho, né, chegar até a semifinal e posteriormente subir para a Série B, que é a responsabilidade que a gente assume desde que assumiu o cargo de executivo aqui do Ipiranga. Bom, tu saiu do Mato Grosso, mas converso com um gaúcho e com passagens também pelo futebol gaúcho, não é novidade para ti. Imagino que mais se ambientalizar com o Ipiranga, né? Com a estrutura do clube, mas eu imagino que isso já deve, pelo menos nesse primeiro momento, ter acontecido. E queria que tu falasse um pouco sobre qual que é o olhar que tu tem chegando aqui, pegando também essa dificuldade de ter que fazer essa remodelagem, não só no elenco, mas também em uma nova comissão técnica, e como tu enxerga os degraus que foram subidos até aqui. O Ipiranga, já dá para dizer que o Ipiranga está mais ou menos que modelado ou remodelado para iniciar esse 2022? O Ipiranga, na verdade, assim, o que atrai todo mundo, todos os profissionais que estão aqui hoje, é que o Ipiranga está consolidado, né? No mercado gaúcho, o Ipiranga hoje é um time que está consolidado, né? Com uma das grandes forças do interior do gaúcho. E claro que para todos nós que viemos para cá é porque a gente fez algum trabalho bom fora, por isso que a gente foi convidado para vir para cá. E o Mato Grosso foi um lugar onde eu fui muito feliz, fui campeão estadual lá da segunda divisão, depois campeão da primeira divisão, contra adversário fortíssimo como Cuiabá, Luverdense, né? Adversários muito mais tradicionais do que o Nova Mutum, um clube onde eu estava, que eu deixei muito carinho lá. Quando eu cheguei aqui, na verdade, talvez essa seja a proximidade, né, do Ipiranga com o Mato Grosso, uma cidade mais pacata, mais tranquila, né, mais com PIB alto, com boa renda, né, talvez isso seja mais próximo. Isso fez não só eu querer vir para cá, mas vários empresários do futebol me ligaram: Farney, vou te indicar lá no Ipiranga, pode ser? Vou te indicar lá no Ipiranga. E empresários de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, empresários até fora do meu eixo de amizade. Então, assim, eles enxergaram primeiro o meu perfil dentro do Ipiranga do que propriamente eu ou a Adilson, né? E depois a gente acabou conversando e isso me deixou muito tranquilo quanto à condição do clube. Claro que a ruptura foi muito grande, apesar de a gente ficar com a diretoria e usar muito a diretoria, né? O Rica, o Ricardo, a Genta, vários membros da diretoria, né? O seu Valmor, o presidente. A gente utilizou muito dele, muitas conversas, né? Para manter a linha de trabalho. Mas aos pouquinhos teve que botar a cara nova, principalmente jogadores, que mais da metade do plantel foi remodelado. A própria comissão técnica é praticamente toda nova também, ficou só o preparador de goleiro, né, e o analista, o Robson. Então realmente teve uma ruptura e isso demora um certo tempo até conseguir remodelar, até ter uma cara nova na equipe, que facilita o nosso trabalho, porque a gente vê assim, qualidade no grupo de trabalho, qualidade no grupo de jogadores e muita condição de trabalho, que até agradeço ao antigo executivo Renan, agradeci ele pessoalmente, que deixou o clube muito bem estruturado.
que agora se encaminha para o Caxias. De certa forma, há uma pressão, porque a campanha, não só pelo trabalho da direção, do departamento de futebol foi bom, mas o desempenho em campo. E é isso que, no final das contas, a torcida está preocupada. Queria que tu falasse sobre o grupo de jogadores, mas primeiro sobre o técnico e a redefinição dessa nova comissão técnica. O que dá para dizer sobre o Luizinho Vieira, o trabalho até aqui, né, nessa segunda semana que se encerrou de dezembro, agora a primeira semana do mês de janeiro, do perfil do técnico, do modelo de jogo que ele pretende implementar aqui no Ipiranga? É uma mudança também no estilo do Júnior para o que ele também pretende fazer no time do Ipiranga para esse ano? Ah, sim, há uma diferença. O Luizinho, primeiro, o ambiente dele é excepcional, tá? Excepcional. O dia a dia com o Luizinho, com o Polaco, com o Xande, o pessoal da comissão técnica, ele é muito bom. Acho que isso ele consegue controlar, levar para os jogadores. Segundo, todo jogador que foi contratado pelo Ipiranga passou por mim, pelo presidente do clube, pela diretoria, pelo analista de desempenho Robson e pela comissão técnica. Então, nenhum jogador foi igual abaixo. Foi um conjunto, para tentar errar o menos possível, alguns até passando pela fisioterapia, pelo departamento médico também, nosso, para a questão de avaliação se o jogador tinha lesão ou não. Então, foi um trabalho, apesar de ser rápido, né, de um mês a gente conseguiu montar o time, foi bem detalhista, assim, né, para errar o menos possível. Então a gente está muito satisfeito com o grupo de atletas, a torcida pode ficar tranquila que vai ter um bom time, e claro que o Luizinho vai ter um pouco de trabalho, principalmente no início da temporada, né, agora nos primeiros amistosos, até encaixar um esquema tático, porque há sim uma ruptura, há uma diferença grande pelo Júnior. O Júnior trabalha com uma linha de marcação zonal, com a saída com amplitude com os extremas. O Luizinho trabalha um pouco mais por dentro, né, com meias mais por dentro, né, com um pouco mais de velocidade com os laterais, com amplitude com os laterais, não com os atacantes. Isso muda bastante, né, o modo de jogar, né. O Luizinho quer ter um pouco mais de posse e quer marcar um pouco mais à frente do que o Júnior marcava. Mas os dois os treinadores são vencedores, os dois treinadores já fizeram grandes trabalhos. E eu tenho certeza que o Luizinho, com um pouquinho de tempo, né, com um pouquinho de paciência nossa, da torcida e da direção, o Luizinho vai conseguir sim fazer esse time engrenar e jogar, né, aquilo que ele espera de resultado mesmo, né, em campo. Quando se fala em Luizinho Vieira, e as últimas análises que podem ser feitas é do trabalho que ele fez no Passo Fundo. Um time objetivo, com velocidade, mas um time direto, né? O perfil se muda. E o grupo de jogadores, no entendimento, e claro que tu esteve presente nessas discussões internas da formação da equipe, o que dá para falar sobre o grupo de jogadores, indo para essa ideia de conseguir trazer um time pronto já para o início do Gauchão, que querendo ou não, competição oficial já lá no final, agora no final de janeiro, o time tem que estar pronto, querendo ou não. O que deu para sentir a partir desses primeiros treinos que aconteceram, a maior parte da recuperação física, mas queria que tu falasse sobre esse grupo de jogadores especificamente. Então, a gente está muito feliz, tá, com a montagem do plantel, tá? A gente tem jogadores de alto nível, jogadores que... E isso é um trabalho, é o que eu volto a dizer, apesar de ser uma ruptura e ser um trabalho novo, de uma remodelagem, isso vem de trabalho do Adilson, da direção toda, da comunidade de Erechim, que pagou esses caras, que fazia os caras morar bem, que tem toda uma questão multidisciplinar, com psicólogo, com nutricionista, com fisioterapeutas, que dá tranquilidade. Isso o jogador se fala, né? Eu posso citar do Tombense, que foi um time que subiu para a Série B. Nós tivemos muita dificuldade de fechar o primeiro jogador do Tombense. Depois que o primeiro jogador do Tombense veio, os outros dois vieram natural. Entenderam? O Edson, goleiro, campeão com o Ituano também, também entendeu, veio jogar aqui, viu a estrutura, conversou com os jogadores. Então a gente tem muitos jogadores que subiram para a Série B, né, que tem já essa experiência de acesso, Gedeilson, né, essa turma toda. Tem muitos jovens querendo, o Belé do Grêmio, que vem com o empréstimo do Grêmio, o Marcelinho, que subiu da Série D para a Série C com o Campinense. Tem muitos jovens querendo, né, tá aqui. Então é um grupo jovem, um grupo com média de idade de 25, 26 anos, né? Mas é um grupo que já venceu, né? Que já tem vários jogadores que são vencedores. Então a gente agora é questão de encaixe mesmo, de encaixe desse plantel. O Luizinho deve estar com a cabeça fervendo, porque o grupo é muito parelho. A gente está encantado assim com o trabalho que a gente vem vendo, vem desenvolvendo. E claro, vai usar bastante os amistosos agora para consolidar um time titular, e a partir desse time titular aí sim já tem um padrão tático, né? O time titular é um questionamento que a torcida deve ter bastante presente, porque se nós formos analisar, principalmente nas últimas rodadas, últimas partidas do quadrangular final, houve uma mudança, né?
da qual nós já falamos, do time titular. Hoje nós temos o Mikael e me foge da memória algum jogador do time titular, dos 11 que começavam o jogo. Só o Mikael. Em relação ao time, e já entrando na ideia agora dessa semana que vai ser se encerrar no sábado com esse amistoso contra o Azures, time de Pato Branco do Paraná, o time titular do Luizinho, que a torcida pode esperar, já vai começar se definindo nessas próximas semanas para iniciar o gauchão com pelo menos uma estrutura de equipe já pronta? Estrutura sem nenhuma dúvida, né? Tá encontrando a estrutura. Mas se tu pegar o treino de ontem e pegar o treino de hoje, que a gente está acompanhando de canto de olho, né? Já mudou 2 peças. Na verdade, ele ainda está testando quem é que encaixa melhor com quem, né? Ele ainda está nessa fase de testagem. A primeira vez que ele abriu o campo foi ontem. Como tu colocou muito bem, o mês de dezembro, os 15 dias de dezembro, foram muito mais ênfase na parte física, né? Para ter uma base, a gente vai ter um campeonato até outubro, aí, então tem bastante jogos. Então a gente deu muito mais ênfase na parte física e na parte técnica dos jogadores, na parte individual técnica. E agora, essa semana, que ele realmente começou com a parte tática, né? Começou com os conceitos táticos dele, apesar de já incluir algumas coisas, alguns subconceitos, né, princípios no treinamento diário. A parte tática mesmo coletiva ele começou essa semana, então ainda vai, claro que a gente vai sofrer ainda nesse primeiro amistoso lá contra o Azures, deve sofrer quarta-feira contra o Concorde em casa, e aí com esse sofrimento a gente vai lapidando, vai encontrando as peças, quem encaixa melhor com quem, mas o principal a gente vê que é a qualidade individual dos jogadores, né? Com certeza. E Farney, a torcida que esteve durante 2021 e 2020, principalmente, afastada dessas arquibancadas, quer retornar em 2021, tem também essa estima em ver uma equipe competitiva como foi no ano passado, até de maneira surpreendente. O que dá para dizer? Claro que a realidade do Ipiranga, sendo um clube do interior, não estou falando do status, que o status do Ipiranga é um status de uma equipe que venceu, mas em relação à realidade do Ipiranga, se cogita sempre no início algum receio em relação a rebaixamento, mas a torcida pode esperar o Ipiranga brigando no mais alto nível, no gauchão e também na Série C? Na verdade, a gente não pode fugir da responsabilidade, né? Quando a gente foi contratado pela direção, a direção deixou claro que queria chegar à semifinal do campeonato. Então a gente tem que assumir responsabilidades, a gente sabe que a condição de trabalho daqui é muito boa, que eles estão dando boas condições de trabalho, com toda a humildade, sabe toda a dificuldade que a gente vai ter, sabe toda a carga que a gente está carregando, né, de tudo que fez, mas a gente está muito feliz com o que vem sendo feito, entendeu? Então não cair é muito pouco. A gente pensar hoje e não cair, eu acho muito pouco. E é o que a gente comenta ali, sonhar, né? Se a gente está sonhando em coisas, a gente tem que sonhar em coisa alta, né? Para que a gente possa construir isso no dia a dia de trabalho. Não vai ter nada fácil, a gente vai precisar muito do apoio da torcida, muito da paciência da torcida nos primeiros jogos. A gente sabe como vai ser importante o resultado para consolidar esse trabalho, uma ideia de jogo nova. Então precisa sim do apoio de todo mundo, um pouquinho de paciência. Mas o que a gente está vendo no dia a dia nos agrada bastante e acho que sim, a gente vai brigar por coisas grandes dentro da competição. Farney, muito obrigado pela entrevista e bom trabalho aí nessas próximas semanas. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição, sempre quando precisar de qualquer coisa, estou à disposição de vocês, assim como todo mundo aqui dentro do Ipiranga. Muito bem, falamos com o executivo de futebol e a torcida do Ipiranga pode esperar um grande ano de 2022. Muito bem, um sul-mato-grossense aí em Erechim que vai falar bastante sobre o Ipiranga. Bom, mais informações do esporte às 6 da tarde no Virando o Jogo, né, Eric Oliveira? Tem as notícias da Copinha? 17 horas. 17 horas, é verdade, 5 da tarde. Não é às 6, é às 5. Tem muita coisa para falar, Leandro, e nessa manhã dessa sexta-feira eu conversei com um dirigente do Departamento de Esportes do município e nós temos já para janeiro competições que já estão marcadas, Copinha Pré-Mirim, o segundo Grand Slam de voleibol, mas fevereiro e março contam com o início do campeonato municipal, inclusive uma Recopa Municipal de Campo, uma Recopa do futsal, reunindo categoria veteranos, primeira, segunda e terceira divisão com os finalistas, é uma Recopa, a Copa dos Campeões. Tem muita coisa acontecendo, a estima do departamento é que volte o calendário a acontecer da mesma forma, Erechim abrindo as portas também para os municípios do ao redor, ou seja, abrindo as portas para a região. Então, não tenho dúvida nenhuma que 2022 vai ser um ano que, para o esporte local, vai ser de tirar o fôlego. Vamos acompanhar. Obrigado, Eric. Bom fim de semana. Um abraço para ti, bom final de semana para todos.
Vamos agora às informações então da previsão do tempo com a Tayane do Carmo. Será que vai chover? Veja. Oi, gente, vamos conferir a previsão do tempo aqui para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A expectativa é que o tempo firme predomine pelo menos até o fim desta semana, porque existe uma massa de ar seco que está atuando na região sul do país e ela faz com que as temperaturas diminuam e também ela impede o processo de formação de nuvens carregadas de chuva. Poderá ser observada também uma amplitude térmica, um pouco mais friozinho pela manhã e mais aquecido durante as tardes. Vamos dar uma conferida aqui nos nossos dados. Em Erechim, a mínima será de 15 graus e a máxima chega a 31. A umidade do ar fica em torno de 38% e não há previsão de chuva. Em Paulo Bento, a mínima será de 16 graus e a máxima de 32. A umidade relativa do ar fica em torno de 38% e também não há previsão de chuva. No município de São Valentim, a mínima será de 15 graus e a máxima de 31. A umidade do ar fica em torno de 32% e também não há previsão de chuva. Nós lembramos para você que mais informações relacionadas à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Muito bem, meu amigo, muito bem, meu amigo. Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima sexta-feira para você, um excelente final de semana e segunda, minha amiga. Segunda-feira nós se encontramos aqui de novo a partir do meio-dia. Quando a senhora estiver tirando a panela do fogo, eu estou chegando para almoçar com você e para te deixar bem informado. Um beijo no seu coração. Até segunda-feira aqui no Bom Dia Notícias. Bom fim de semana.